Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, a nossa única regra de fé e prática. Estamos discorrendo a lição da semana, a lição 4, Pecado na Igreja, hashtag 1659, protegendo a identidade da igreja. Esse é o título de hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 ao verso 11, Paulo prossegue tratando de como os cristãos devem lidar com questões que envolvem membros da igreja. Leia 1 Coríntios, capítulo 5, verso 3, verso 12, verso 13 e capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. O que Paulo procurou ensinar aos coríntios e a nós? Bom, que os de dentro sejam julgados por alguém de dentro, com sabedoria divina. O termo grego pragma, que em 1 Coríntios 6,1 é traduzido por questão ou queixa, é um termo genérico que significa coisa. Aqui refere-se a uma questão jurídica. É importante lembrar que 1 Coríntios 6, verso 1 a 11, não trata de crime. A autoridade dos tribunais civis para causas criminais é afirmada em Romanos capítulo 13, verso 1 ao 5. Paulo aborda um litígio logo após um caso de imoralidade sexual, assim como Moisés fez em Deuteronômio capítulo 22, verso 22 a 24. Isso mostra que seu modo de lidar com problemas na igreja se baseava nas Escrituras. O fato de 1 Coríntios capítulo 6, do 1 a 11, estar inserido entre duas passagens sobre imoralidade sexual pode sugerir que a questão de 1 Coríntios 6,1 também envolvia esse tema. Não sabemos ao certo qual era o caso. Se uma questão civil menor, ou como uma disputa de propriedade, ou um problema de natureza sexual. Seja qual for o pragma, ou seja qual for a questão, Paulo se entristeceu ao ver membros da igreja levando o caso a um tribunal civil. Como irmãos em Cristo, não podiam resolver entre si, em vez de levar a causa diante dos injustos? Alguns supõem que os litigantes de 1 Coríntios 6,1 fosse o pai e o filho de 1 Coríntios 5,1. Em todo caso, entender os detalhes não é necessário para captar a ideia central. Paulo zelava pela identidade da igreja como comunidade cristã diante dos de fora. Ou seja, a igreja precisa ser exemplo. A igreja não pode ser a causadora de escândalo. Inclusive, a palavra diz que ai daquele pelo qual vier o escândalo. Então precisamos, além de orar, além de ler a palavra de Deus, nós precisamos vigiar. A palavra nos instrui: orai e vigiai. Precisamos estar atentos. Cristãos não devem lavar roupa suja em público. 1 Coríntios capítulo 6, verso 6. Compreendemos bem isso aqui? Cristãos não devem lavar roupa suja em público. Ou seja, o problema da igreja se resolve dentro da igreja. Não existe comunidade que não tenha problema, porque tem pessoas, e pessoas têm problemas. Nós precisamos resolver e não espalhar aos quatro ventos. E nem recorrer a meios seculares para julgar questões internas, muito menos. No mundo romano, pessoas de maior posição econômica ou política tendiam a ser favorecidas nos tribunais. Nós vimos isso em lições anteriores, sobre abrir concessões por grau parentesco, ou então por questão financeira. Isso é uma vergonha. No mundo romano, pessoas de maior posição econômica, que fique só lá, no mundo romano, essa tendência a ser favorecida. Já os cristãos devem exercer um juízo conforme o caráter de Cristo e se distinguir dos padrões desse mundo. O mundo deve ser
influenciado pela igreja. Não a igreja ser influenciada pelo mundo. E a gente vê isso todos os dias. É só você ligar a televisão, buscar uma programação cristã, e dificilmente você vai ver reverência, santidade, aquela que a palavra de Deus nos instrui. Não estou aqui sendo crítico, estou aqui mostrando o que você já vê, a nossa realidade. Nós precisamos nos acordar para isso e não fazermos parte disso. Precisamos nos santificar, nos qualificar para Cristo como Cristo. A palavra de Deus nos instrui. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Não adianta só a dita capa da gaita que eu falo. Não adianta só o externo. É de dentro para fora que precisa fluir os rios de água viva que diz nas Sagradas Letras. A sabedoria divina, a unção, os dons. Isso precisa fluir não por aprendizado, não por cadeira teológica, mas através do Espírito Santo. A teologia é boa, é importante, mas estar com Jesus é muito melhor. Lembra da passagem? Eu acho que era Pedro e João, ou Pedro, acho que era Pedro e João, não tenho certeza agora, Pedro, acho que era. Enfim, está na Bíblia, aonde eles ministraram a palavra e os maiorais falaram, bom, eles só podem ter estado com Jesus porque são homens incultos, ou seja, eles não tinham aprendizado, eles não tinham cadeira, escolar, não tinham sabedoria, eram homens humildes, sem sabedoria humana, e falavam com autoridade. Então o mundo conseguiu olhar e diagnosticar o poder de Deus nesses dois homens. E é isso que a igreja está precisando, que o mundo olhe para mim e para você e veja o poder de Deus em nós. Que sejamos referências de Cristo aqui na terra. E não sermos influenciados pelo mundo, o que vem acontecendo, infelizmente. Pense nas listas de pecados de 1 Coríntios capítulo 5, verso 10, 11, capítulo 6, verso 9, verso 10, estamos falando aqui da questão de rodapé, porque Paulo listou pecados sexuais ao lado de idolatria, furto, avareza e extorsão. Bom, amados, para mim pecado, segundo a Bíblia, é pecado, e separa o homem, de Deus. Se você ler lá em Isaías capítulo 59, verso 1, 2, ali fala que os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre o homem e Deus, entre vocês e Deus, Assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, nós aprendemos isso na escola, Não tem como dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço, pecado e santidade também não. Eu costumo dizer que quando Deus virou as costas para Jesus na cruz, Ele não virou as costas para o seu Filho, mas Ele virou as costas para o nosso pecado. Compreende isso? Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra, por essa instrução, como eu sempre digo, ou de vez em quando, pelo chacoalhão que ela nos dá, nos trazendo a realidade do quem somos. Somos cristãos verdadeiros? Então precisamos agir, falar, porque a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então é muito fácil, amados, é muito fácil nós fazermos uma anamnese e nós nos diagnosticarmos se somos cristãos verdadeiros ou ainda precisamos de uma conversão genuína. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos exorta, nos corrige, nos orienta, Senhor, em amor. Obrigado por estar sempre, Senhor, batendo a nossa porta, Senhor, com a ação do Teu Espírito Santo, sempre ali, Senhor, nos instigando e nos cativando para Ti, meu Deus. Que nós possamos receber de Ti uma porção de sabedoria e graça, que os nossos olhos possam ser clareados, Senhor, diante de tudo que está ao nosso redor, para que venhamos cada vez mais sentirmos temor e andarmos em amor, para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém.
Amém. Protegendo a identidade da igreja. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.